Comandos em Ação orgulhosamente apresenta Canal do Andral. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Andraus. Para você que está chegando agora e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E ao final do vídeo, não precisa nem chegar no final do vídeo, dá o seu like aí e compartilha o nosso vídeo com os amigos. Isso é muito importante. Bom, pessoal, fazia tempo que eu não gravava um vídeo aqui para vocês. Já estava com saudade, confesso para vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana. Qual é o boneco mais valioso desde o relançamento de 2017? Muita gente aí, com certeza, vai falar da linha Missão Heróica, mas não é. Porque se a gente for fazer uma análise básica do Missão Heróica, dos 3 elementos lá do Missão Heróica, que era o guerrilheiro lá, o alpinista e o socorrista das neves lá, eles não têm acessórios novos, pouquíssimos acessórios originais do Falcon, no caso mais concentrado ali no guerrilheiro, que tem a metralhadora preta, a cartucheira, eventualmente algumas granadas, o cantil. Aí no alpinista lá da águia, tivemos a águia do ataque da águia, mesmo não sendo a mesma pintura, era a mesma águia. Binóculo, coisinhas muito básicas. Então, o que atraiu no Missão Heróica, o que teve de diferente no Missão Heróica, sim, foram as roupas. E o fato do Missão Heróica ter se valorizado tanto nesses últimos anos foi o fato de que ele teve uma edição limitada de 400 unidades por boneco, e essas 400 unidades caíram na mão de poucas pessoas. Então muitas pessoas no mundo do Falcon ficaram sem. E essas poucas pessoas ficaram com muitos. E foram soltando aos tempos para aumentar. A intenção era justamente essa. De que ele valesse mais para ganhar dinheiro em cima do boneco. Assim tirando a oportunidade de muitos comprarem na época. Mas não vem ao caso isso. Então eu digo para vocês que não é o Missão Heróica, até porque o boneco do Missão Heróica é o mesmo do Turbocóptero, aquele normalzinho, o moreno com olhos pintados e barba. Os 3 eram 3 bonecos iguais. Então isso não torna o Missão Heróica uma aventura que, vamos dizer assim, não, ela só valeu mesmo porque poucos compraram muitos e muitos ficaram sem. Essa é a resolução. E de todos os lançamentos desde 2017 até hoje, entre os altos e baixos, e mais baixos ainda, a gente teve muitas aventuras que foram relançamentos, que foram adaptações das aventuras antigas, mas eu vou falar para vocês que o boneco mais valioso, sem dúvida, é esse carinha aqui, ó. O Falcon Expedição da Montanha. Andraus, mas você não está falando, você não está equivocado. Bom, para quem acompanha aí o Marketplace da vida, chegou a ver que esse boneco nem por R$250 foi vendido mais barato. Ele teve um grau de rejeição muito grande. Eu vou tirar essa roupinha aqui, que é essa roupinha aqui, num patrocínio de Fátima Pinheiro, a maga das roupas do Falcon. Olha que roupa sensacional. Esse sobretudo aqui, a Fátima fez para mim, para a última viagem que eu fiz para Chicago, que eu fui encontrar com alguns colecionadores de G.I. Joe. E justamente nós estávamos conversando sobre a linha Falcon. Tirar o cinto aqui, né, Fá? O cinto. Olha que acabamento sensacional. Gente,
Vocês não pediram um sobretudo desse para Fátima ainda? Vocês estão perdendo, hein? Nossa, muito bem acabado, muito bem costurado. Afinal de contas, né? É poucas as palavras, quer dizer, ou muitos os adjetivos que a gente pode dar para Fá Pinheiro. Olha que roupinha incrível. Entre em contato com a Fátima, peça o seu sobretudo. Esse sobretudo ele tem uma pegada militar, né? Eu pedi mais para o meu soldado alemão, mas acabei usando de roupa de frio, porque na viagem estava frio, sabe como é que é, né? O Falcon não pode passar frio. Voltando a falar dele, o Falcon Expedição na Montanha. Ele veio num lançamento alusivo ao nosso alpinista de 79, que era loiro com barba, olhos de águia. A estrela fez um afro, olhos de águia com olhos castanhos. Vocês sabem quem é ele? Ele tem um valor muito grande para os colecionadores de G.I. Joe. E eu vou explicar por quê. Vou fazer uma explicação do porquê que os colecionadores de G.I. Joe gostam tanto dele. Vamos voltar no tempo. Final de 1975 foi quando foi registrada a patente do corpo Muscle Body, igual o nosso Falcon. 75. Logo no início de 76, a Hasbro lançou seu catálogo de lançamento. Temos aí a imagem, a primeira imagem do catálogo de 1976, que está escrito aí, Adventure Team, ready to go wherever adventure leads. Pronto para ir aonde as aventuras te levarem. Temos aí nessa capa o Bulletman, o Intruder, o Atomic Man e o G.I. Joe Eagle Eyes, olhos de águia. Começando aí analisando esse catálogo, a segunda imagem que nós temos logo de cara é sobre os lançamentos dos olhos de águia. Lembrem bem dessa imagem, a gente vai voltar nessa imagem. Então, seguindo as imagens do catálogo, nós temos o Bulletman, que era um destaque, o Intruder, que era tipo um vilãozinho, um homem das cavernas espacial, que era o inimigo do G.I. Joe, o Atomic Man. Nessa imagem podemos observar que eles tinham em lançamentos de blister o Muscle Body com olhos pintados, que seriam os Talking, que tinham um mecanismo que falava. Os primeiros Talking de 1976, eles tinham olhos pintados. E o mecanismo Talking, que era aquele que você puxava a cordinha e ele falava. Não sei por que quiseram colocar com olhos pintados. Engraçado isso. Bem no ano de lançamento dos olhos de águia. Seguindo aí o catálogo, podemos ver aventuras, dando destaque aí para o helicóptero. Na minha opinião, esse helicóptero foi um dos veículos que mais vendeu em toda a existência do G.I. Joe, porque olha, saiu muito esse helicóptero e até hoje você encontra. Vamos voltar lá na imagem que eu tinha falado aí. Esse lançamento do Eagle Eye. Podemos observar ali no rodapé da descrição da imagem, o primeiro, Eagle Eye Land Commander, que é o com roupa camuflada, olhos de águia com roupa camuflada. Temos o Eagle Eye Man of Action, que é o G.I. Joe moreno sem barba, olhos de águia. E temos um terceiro que não está na foto, que está na descrição ali, código 7278. Eagle Eye Commando Black, seria o afro, olhos de águia, que seria exatamente este boneco, o G.I. Joe Eagle Eye Black Commando, que é esse aqui. Então, os fãs de G.I. Joe, a hora que viram esse boneco, falaram, nossa, Andraus, que incrível! Para quem não sabe, e para quem desdém desse boneco, vendendo ele barato aí nos grupos, ele no eBay chega a custar $300. $300 esse boneco no eBay. Porque ele era o terceiro
olhos de águia da linha G.I. Joe Muscle Body. Olha o afro da linha G.I. Joe, que eram olhos pintados. Aqui nas costas dele, olha lá, Hasbro, o ano 75, esse ano é o ano do registro da patente do boneco. E vocês veem que o tom de pele do boneco é exatamente o mesmo. Então a Estrela lançou, não sei se foi sem querer, não sei se alguém estudou isso, mas lançou o que seria o Commando de 76 da Hasbro. Ficou aqui, passou batido na nossa coleção de relançamentos. Eu inclusive tirei a barba dele, na época eu comprei 2. Os americanos nunca chegaram a ver este boneco. Disse bem os americanos. Os franceses tiveram 2 afros, olhos de águia, extremamente iguais a esse, porém teve o Chasseur d'Image, como vocês podem ver aí. Ele é um afro, inclusive o corpo dele, a sunga é da mesma cor do corpo, ele tem olhos azuis. E foi lançado também na linha Groupe Action Joe, o índio, que é exatamente esse boneco, só que ele vinha com uma peruca e tinha olhos castanhos. Era exatamente igual a esse. Mas lembrando que a linha Action Joe é uma linha extremamente limitada, você encontra pouquíssimos desses bonecos hoje. Inclusive, o meu amigo Will foi gatuiar, tá lá reproduzindo os bonecos, tentando fazer esses muscle bodies iguais ao que eles eram, tá lá sofrendo para fazer isso. A linha francesa viu esse boneco, nós da linha Falcon tivemos a honra de ter esse boneco, que é um boneco desejado pelos fãs de G.I. Joe, que estão comprando esse boneco para tampar esse buraco de 1976, onde seria lançado o Commando Black. Lembrando que a linha de 76 acabou abruptamente, como a nossa linha de 83 acabou também de repente. A nossa linha, muitos dizem que foi por causa da vinda dos bonequinhos pequenos comandos em ação. E a do G.I. Joe, todo mundo disse por causa da crise do petróleo, mas teve muitos outros fatores. Eles tiraram a linha inteira do G.I. Joe do dia para a noite, de repente colocaram uma linha chamada Defenders, com todos os acessórios do G.I. Joe, mas com um bonequinho mais simples, que não virou. Aí logo na seguida lançaram a linha Super Joes. Nós tivemos muita influência da linha Super Joes no Falcon, nos nossos futuristas. Inclusive o colete do Tora que veio da linha Super Joe, o macacão, aquele macacão do Falcon 80, preto com linhas amarelas, veio da linha Super Joe, então teve uma grande influência, mas também acabou. Aí a Hasbro encerrou essa parte do G.I. Joe e voltou logo em seguida com o G.I. Joe menor, que nós conhecíamos por comandos em ação. Então, deixando bem claro que este é o boneco mais valioso, mais icônico desde o relançamento em 2017. Não é o Samorinja, nem a Krakatua Atômica. É este aqui, Expedição na Montanha, o Falcon Afro, olhos de águia. Ficou muito bom os olhos castanhos, porque no afro, olhos pintados com olhos castanhos. Muito bacana. Legal, pessoal? Então eu vou aproveitar. Nessa última viagem eu consegui comprar uma aventura da Palitoy que chama Royal Hussar. É um soldado da Guarda Real Britânica, que eu quero até fazer esse unboxing para colocar no meu Actionman. Eu tenho aqui um Actionman magrelo, que ele tem um corpo diferente do Muscle Body. Esse corpo aqui recebeu o nome de Dynamic Physique,
até porque a própria Palitoy não gostou muito do Muscle Body, criou um corpo próprio, assim como o Hyperman na Espanha criou um corpo próprio também, mas muito mais próximo do Muscle Body. Corrigiu algumas coisinhas no Muscle Body, copiou a cabeça olhos de águia, mas colocou olhos fixos na cabeça olhos de águia. Esse é o Hyperman. Eu tenho aqui também um Action Man Talking e vou mostrar uma curiosidade muito engraçada para vocês. Olha as costas desse Talking. O que está escrito? Hasbro 1975. Foi com base nesse tórax que foi feito lá o Talking no Muscle Body, só que aquele foi adaptado para um braço menor, então ele tem um buraco de ombro menor, mas é exatamente o mesmo tórax, a mesma corcundinha, e é o Talking, né, que uma das grandes diferenças da Peloton é que ela botou 4 parafusos aqui, porque caso o mecanismo começasse a falar muito rápido ou muito devagar, você tinha como abrir e mexer numa regulagem. O da Hasbro não, ele era colado, então só quebrando o boneco para mexer no mecanismo. Uma grande falha, mas também não durou nem um ano esse boneco. Enquanto que o Action Man Talking ficou aí uns 3, 4 anos no comércio. Então, essa curiosidade de que eles usaram esse tórax do Talking no Action Man é muito bacana também. Então, vou aproveitar, vocês já estão até agora aí, vamos fazer esse unboxing do Royal Hussar. É uma aventura bem difícil, bem rara. Eu consegui ela lacrada e vocês sabem que eu não gosto de deixar nada lacrado porque, como eu sempre falo, nós somos a última geração. Depois da gente ninguém mais vai colecionar isso. Vou deixar isso aqui lacrado para quê? Não, vamos tirar da caixa, vamos tirar do blister, vamos colocar no boneco, vamos deixar no boneco, depois o futuro não nos pertence, então tentando destruir o mínimo, né, da caixa. Mas tá bem coladinho, hein? Oxi. O casaco. O cap. O cap tá bem melado, bem grudando. É isso que dá deixar um negócio na caixa todos esses anos. Tá bem meladinho, bem melado. A calça. Uma vez eu fui tirar um futurista, né, um Space Ranger. O macacão esfarelou. 0 no blister. Tive que pedir socorro ao meu amigo Elocir. Aqui são as esporas do sapato. A espada. O cinto. O cinto tá melado também. Vamos ver o sapato. O sapatinho tá íntegro. Tem direita e esquerda. Sapatinho. É isso aí. Abrimos um blister. Tem um ano aqui? 2008. 2008 já foi um relançamento que fizeram junto com a Cotswold na época. Em 2008 eles fizeram um relançamento exatamente como eram as aventuras. Agora eu preciso... Bom, vou limpar
o bonezinho ali e o cinto e já volto. Vamos de volta aqui. Andraus, o que você fez? Eu fui lá, joguei uma aguinha, né? E um detergente para tipo dar uma anulada na reação química da borracha, que tira aquele melado. Imagina que bonito isso transferindo para a cabeça do boneco, esse vermelho. E aqui o cinto, a base dele é de borracha também, né? Então, joguei um detergentão aqui, tô secando agora. Então, vamos ver se a roupa não esfarelou. Poderia ter uma meia, né? Vai ficar meio que aparecendo a canela do menino, mas... Olha que legal isso, gente. Peraí que eu explorar assim. Colocaram o casaco. O cap ficou apoiado aqui, mas ainda bem que não manchou a blusa. Botões de pressão. A roupa já esfarelando no botão de pressão. Já deu uma esgaçadinha aqui, ó. Esgaçada. Esgarçada. Nossa, que palavra do além. De onde eu tirei isso? Já deu uma rasgadinha. Até porque... Deixa no blister, deixa. Deixa no blister, deixa. Tem que colocar com cuidado aqui, porque eu já vi que os botões de pressão já estão rasgando. Muito cuidado na hora de montar uma roupa dessa, senhor. Como será que funciona isso, gente? Temos aqui o Royal Hussar. Ele tem toda... Ó, vou mostrar para você. Ele tem todo um acabamento de detalhes. Esse é um Actionman Royal Hussar, que é um oficial de guarda da família real. Nossa, que incrível, adorei ele. Vamos aqui que tá tortinho. Bom, bacana, pude compartilhar com vocês esse unboxing dessa aventura nova, incrível. Legal, pessoal, obrigado por estar aí assistindo o vídeo, dando seu like, curtindo o canal, se inscrevendo no canal. Próximo vai ser um unboxing desse da cavalaria aqui que eu trouxe também. Aventura muito legal. Bacana, pessoal, a gente se encontra num próximo vídeo falando de Falcon, trazendo sempre curiosidades do mundo do Falcon, do G.I. Joe. E é isso aí. A gente se encontra no próximo vídeo. Falou? Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Até lá. Canal do Andraus.